Você tem algum caso desse tempo todo que você trabalha com isso, em relação a crime, que você até hoje se pega com algumas dúvidas em relação ao caso? Fala solução essas paradas? Não só isso, não só em solução, porque você geralmente fala de casos que já estão... sem solução, casos que estão andando. que já... Então, não, mas eu tô falando assim, você trabalha muito em cima de casos que já você trabalha em cima dos casos que aconteceram recentemente, em casos que já foram solucionados. Isso. Mas tem algum caso que ainda te fica na memória, às vezes, de você puxar e falar, cara, eu não entendo como isso pode ter rolado, acontecido, existe Não, isso? tem casos, por exemplo, eu tenho curiosidade, eu brinco que se a gente morrer, for pro céu ou pro inferno, sei lá, e tiver uma salinha que tem as respostas, eu gostaria de ver o que aconteceu com a Isabela Nardoni. Como foi? Porque tem todo o redesenho da perícia que eu não tenho dúvida que foi corretíssimo. Mas como eles negam tudo, como é que aconteceu? O que levou aquilo a acontecer? Você não tem as dinâmicas, a dinâmica você conhece pelo que a perícia conseguiu reconstruir dentro das provas deixadas pelo casal. Mas você não sabe como é que chegou, o que eles estavam brigando no carro, por que fazia aquilo, por que fez aquilo, por que bateu a chave. Você não consegue. Então, assim, tem coisas que eu tenho muita curiosidade. Tem casos como o da Rua Cuba, que eu até fiz o especial da Rua Cuba é qual? O da Rua Cuba já é um clássico de São Paulo, de 89, se não me engano, 88 para 89, que foi uma família. A Rua Cuba porque é no Jardim América. E é uma rua de um CEP bom. Sim. CEP caro, metro quadrado alto. Era uma mansão, uma casona lá, um sobradão, mansão. Uma família bem conhecida, inclusive de advogados, e a mãe, o pai da família, os pais, aparecem mortos no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E ninguém sabe como morreu. E o filho mais velho, o que chamam de Jorginho, mas ele nunca foi apelidado Jorginho pela imprensa, mas ele nunca foi chamado Jorginho pela família. O Jorge, ele tinha saído, é uma história muito complexa. Tá lá no canal, melhor ver ali que tem todos os dados. Mas a polícia colocou como o Jorginho tendo sido o autor, o filho tendo sido o autor. Só que, inclusive, a época que era mais complicado de investigação, de perícia, é uma investigação ruim. Tanto que o cara nunca foi julgado, ele nunca foi aceito. O inquérito nunca foi aceito pelo Ministério Público. A denúncia não sei se é a denúncia, como é que fala? A denúncia do delegado não foi aceita. Ele nunca nem... A juíza falou, olha, quando vocês trouxerem provas, eu reabro. Mas já foi, inclusive... prescrito e tudo mais. Porque a polícia, ela fez algo que a polícia me ensinou que não pode ser feito. Quando você tem um caso, você tem que estudar todas as portas existentes. E não ir direto numa só. E a polícia foi direto, que seria o filho. E foi uma comoção na época, eu me lembro, eu já era bem adolescente, porque foi véspera de Natal, não se tinha muita notícia na época. Apesar, ainda não tinha tido... Se foi 88, acho que foi 89 para 90. Porque 88 para 89 ainda teve o Batomush que teria dado uma... Acho que foi 89 para 90. E ele... 87 para 88, uma coisa assim. Não se tinha muita notícia naquele momento. E se tomou, porque crimes familiares são sempre muito impactantes. Sim. E aquele tomou, né? Uma classe altíssima de São Paulo, na época. Todo mundo em cima, a polícia querendo dar respostas rápidas. E se tornou um problema, se tornou um calcanhar de Aquiles da Polícia Civil. Aliás, uma coisa, a Polícia Militar, que a gente estava falando, é a que coíbe crime. É aqui tem que pegar o menininho lá. A Polícia Civil, ela vai investigar, né? Depois que o crime existiu. Então, eu estava apontando mais essa parte do batalhão aí, é da Polícia Militar, não tem nada a ver com a Polícia Civil. Mas só que a Cuba deu um problema para a Polícia Civil, porque foi um caso midiático pra caramba. Não teve a resposta que a polícia queria. Acabou por um bom tempo com a vida do Jorginho. Bastante tempo. Porque imagina, você ficou apontado como, apesar de você... Uma mentira dita várias vezes passa a ser verdade, Ele não foi inocentado porque ele não foi julgado. Sim. A juíza não deu como abertura para ser feito um processo, um julgamento, uma vez que não tinha provas suficientes. Não era um processo confiante para se ir a júri. Ela não permitiu. Foi prescrito. Então, como ele não foi julgado, ele não foi inocentado. Mas... também não foi julgado, não foi culpado. Só que aos olhos da sociedade ele era o culpado da morte dos pais. Isso perdurou e perdura ainda. Quem é da minha geração lá lembra. Foi no Natal de 88.
De 88 para 89, né? Isso mesmo. Nossa, ainda vai ter Batomushi nesse ano. Ô, louco, ainda depois disso ainda teve... A Batomushi é 88 para 89, né? Batomushi eu assisti no seu canal também. Depois que eu faço isso. Porque eu vivi essa coisa, essa época. Só até com o Gacha. Não foi o que você fez até com a Odete aparece em todos. Foi. A Odete aparece em todos que eu posso pôr.